Hoje a gente fala de política aqui no programa, como todos os dias, e hoje a gente abrange um pouco mais. Vamos aqui entrar nos municípios vizinhos, Morro da Fumaça, Cocal do Sul e Sara. Mas começamos o quadro Política falando de Criciúma. Primeiramente, quero dar as boas-vindas e a boa tarde ao nosso colunista político, João Paulo Messer. Como é que você está, João? Tudo certo? Tudo certo, Daniel. Tudo bem. Estamos aí de novo com muitas informações no mundo de política, né? Agora já começam a aparecer alguns despachos de juízes, muito mais ainda pareceres de promotores. É bom explicar aqui ao telespectador. Promotor não dá despacho definitivo, o promotor dá o seu parecer e depois é que o juiz dá o despacho em cima disso. E o que vale? Vale o parecer do promotor, vale o despacho do juiz. O promotor dá uma indicação, dá um indicativo. Advogado de acusação, de defesa, apresentam as suas versões. Aí vem o promotor e dá a sua, que já tem o caráter da isonomia ou da isenção. Os advogados, cada um defende o seu lado, cada um faz. Aí o promotor faz a primeira pesagem, ele dá a primeira equilibrada na balança. Normalmente, o promotor, ele tem uma atuação sempre ele costuma ser um pouquinho mais pesado, ele costuma proibir um pouquinho mais, ele costuma condenar um pouco mais, ele trabalha, isso já se concebeu na história da justiça brasileira, que, por exemplo, num júri, o promotor atua na acusação. E nem sempre tem advogado de defesa na acusação, tem advogado de acusação. Aliás, perdão, nem sempre tem advogado de acusação, tem advogado de defesa. Quem faz esse papel é o promotor público. Eu estou fazendo essa figura aqui, não necessariamente é assim, não é regra assim, mas o promotor, teoricamente, seria aquele que iria pedir a impugnação. E ele já, entre aspas, aliviou a impugnação. Isso aqui não é discutir o mérito do promotor quando digo aliviou. Não pediu a impugnação, esperava que pedisse. Sempre se espera que a pena do juiz seja mais branda do que a pena do promotor. Esse é o cenário também. Bom, então já que a gente está falando nessa primeira pesagem, ao que parece, pelo menos é o que a imprensa escrita divulgou hoje pela manhã, que aqui em Criciúma a gente sabe que tem o pedido de impugnação do candidato Clésio Salvaro contra Romana Remor e de Romana Remor contra Clésio Salvaro. Nessa primeira pesagem, João, dá para entender que Romana estaria liberada. Isso, posso usar essa palavra mesmo, liberada? Ou é como você explicou, que é apenas uma primeira fase? O promotor analisou a acusação e defesa, e aí o promotor diz, eu sugiro que não seja proibida, não seja impedida, aliás, de disputar a eleição. Agora o juiz é que vai dizer se libera ou não libera. Então, a sugestão do promotor é que não seja assim. O juiz pode ver diferente. O que houve? O promotor Alex Sandro Teixeira da Cruz, nós temos aqui em Criciúma, nós temos tanta coisa boa aqui em Criciúma, nós temos indústrias, área de comércio de supermercado, nós temos time de futebol. A cidade de Criciúma, ela é diferente de todas as demais cidades brasileiras com o porte de Criciúma de 200 mil habitantes. Pode procurar no Brasil, você não vai encontrar nenhuma outra cidade brasileira com tantos detalhes, tantas coisas boas que competem com capitais, como na área de comércio e da indústria, como a cidade de Criciúma e como o time de futebol. Qual é o outro time de futebol, qual é a outra cidade brasileira com 200 mil habitantes que tem permanentemente um time brigando para a Série A do futebol brasileiro? Então, e no mundo jurídico, nós também temos essa felicidade. O doutor Alexandre Teixeira da Cruz é uma das maiores autoridades, um dos maiores estudiosos dos assuntos na área do Ministério Público. Tanto é que dá aula em universidades do Rio de Janeiro, Brasília, não está dando agora, mas deu aula em Brasília. Ele é requisitado no Brasil todo, faz parte de um grupo reduzido de intelectuais do mundo jurídico. Ele é o promotor eleitoral do processo da ficha limpa aqui em Criciúma. Até nisso, nós damos sorte. E o doutor Alex recebeu 2 processos agora, tem 5 que são os emblemáticos. Ele recebeu, primeiro, da Romana Remor, em que a candidatura do Clésio pede a impugnação dela.
Ele analisou e entendeu que não tem por que não conceder o registro para a Romana Remor, a opinião do promotor. Agora ele envia para o juiz. O juiz vai olhar de novo esse parecer e vai dar a sua opinião. O do promotor não tem peso de decisão. O do juiz tem. Se o juiz disser que não pode entender ao contrário, bom, aí não é concedido o registro, não está inscrita e tem a dificuldade, pode recorrer ao TRE. Mas o promotor não tem esse peso que tem o juiz. Então a Romana, em tese, caminha livre, leve e solta no seu registro. Ele analisou também, o doutor Alex, promotor, um pedido de impugnação da candidatura do James da Silva, que é da região da Próspera, candidato a vereador pelo PMDB, e que não fez a desincompatibilização, não saiu do cargo de presidente do Centro Social Urbano da Próspera no prazo que deveria, e aí houve um processo contra ele, e queriam que ele não fosse candidato. Mas nesse também o promotor deu parecer que ele poderá ser candidato. Vai para a mesa do juiz. Depois, tem outros 3. Um deles é o de Clésio Salvaro, por aqueles argumentos todos da ficha limpa que nós já falamos. O outro é o do Edinho do Nascimento, que também tem um problema de condenação e por essa razão também está na mesa do promotor. E o outro é do Edilson Medeiros, que foi candidato a vice, foi eleito vice-prefeito com Décio Góes, mas não assumiu porque foi cassado, então também é pego pela lei da ficha limpa na interpretação de alguns. Esses 3 processos o promotor vai despachar amanhã. Você fez uma brincadeira comigo ontem, ele disse, não precisa me ligar amanhã, João Paulo, só vou despachar na quinta-feira. A gente fica ligando a todo momento para o promotor buscando informações. Então, de Criciúma, é isso que a gente tem. Vamos deixar bem claro? Parecer do promotor favorável à Romana, parecer do promotor favorável a James da Silva. O promotor não deu parecer ainda sobre Clésio Salvaro, sobre Edinho do Nascimento, sobre o Edilson. Vai fazer isso de hoje para amanhã. O juiz analisa tudo isso no final de semana e lá no início da semana que vem ele vai se pronunciar a respeito. São os casos de Criciúma na Justiça. Significa dizer então que estamos muito perto de uma resposta. De uma resposta de primeira instância, como eu sempre costumo dizer, porque aí tem recurso para Florianópolis, depois tem recurso para Brasília, e em Brasília tem em 2 instâncias. Então estamos muito próximos das primeiras definições. Importante dizer que, normalmente, candidato a vereador não recorre. Se tiver um despacho desfavorável aqui, fica aqui ou no máximo recorre a Florianópolis. Porque precisa gastar muito, precisa ir para Brasília, gasta uma enormidade de dinheiro e aí candidato a vereador não investe. Candidato a prefeito investe em defesa até Brasília. Vamos dar uma passadinha aqui na Cidade do Mel. Alguma informação de Sara? Pois é, e Sara tem o processo do prefeito, candidato a prefeito, não exatamente, lá os dois, e Sara tem os dois, né? Tanto do Zé Zanori como o do Sandro Serafim, vice do Murial, dos dois têm pedido de impugnação, o promotor público também ainda não se manifestou. Mas o Fórum de Sara tem o processo da Praia do Rincão, é uma dúvida muito grande se Décio poderá ou não ser candidato, pelo mesmo motivo do Clésio Salvaro aqui em Criciúma, aquela história da retroatividade, aquela história dos 8 anos. E eu não sei nem se os promotores entre eles ou não se conversam, daqui a pouco se conversam, pedindo opinião para dar o seu despacho. O promotor de Sara também, nessas próximas horas, acredito que hoje, vai se pronunciar sobre o caso do Décio Góes na Praia do Rincão. Se o Décio poderá ou não ser candidato. Isso também está por acontecer entre hoje e amanhã. Mas também não saiu o resultado até esse momento. Antes que liguem para a gente, porque a gente tem uma participação muito efetiva do pessoal de Cocal do Sul, gostaria que você já se dirigisse aos telespectadores daquela região. Pois é, Cocal do Sul eu liguei, lá já tem a decisão do promotor, o parecer do promotor. Eu falo decisão e estou falando errado, não é decisão. Parecer do promotor. Ontem o promotor deu despacho no pedido de impugnação da candidatura do Aldo Furlan. E eu não sei qual o resultado. Porque eu tentei falar com o promotor, não foi possível. Tentei até no início da noite de ontem. E o promotor disse que vai publicar isso no fórum. Então agora, quando abrir o fórum lá de Uruçanga, deve dar entrada esse processo. E aí as pessoas vão saber se houve ou não pedido de impugnação da candidatura de Aldo Furlan, como a oposição queria. O promotor vai dar o seu parecer. O juiz pode ou não aceitar. Aliás, em Uruçanga, também no fórum de Uruçanga, também está o caso de Morro da Fumaça.
Morro da Fumaça, o Claudionor de Vasconcelos é que tem um pedido de impugnação. E também está com o mesmo promotor. O mesmo promotor já deu despacho nesses dois casos, já fez o parecer nos dois casos. E eu, infelizmente, estou devendo essa informação. Pode ser que nessa hora do dia alguém já tenha, algum advogado, já tenha tido acesso à informação. Eu, embora meu esforço não foi pequeno, eu não consegui ouvir do promotor qual foi o despacho que ele deu. No cartório ainda não foi publicado, mas deverá ser publicado a qualquer momento hoje. João, temos alguma informação de Forquilinha? Forquilinha, a gente sabe que o processo eleitoral começou bastante complicado. Como é que está lá a situação agora? Lá os dois têm pedido de impugnação, né? Tanto o Neguinho como o Lei têm pedido de impugnação. O Neguinho por conta de um processo antigo, quando ele era da Câmara de Vereadores, e o Lei por conta dessa confusão gerada lá pelo PSDB ou no PSDB. Mas também ainda não tem um despacho definitivo a respeito disso em primeira instância. Isso deve acontecer só no final de semana. Estão sendo pedidos documentos associados a esse processo, então não tem nenhum despacho ainda de Forquilinha. Alguma outra localidade aqui que podemos citar? Eu posso antecipar uma informação aqui para Treviso. Treviso, eu ontem tive acesso aos documentos de Treviso. Lá os dois, um pede a impugnação do outro. Não saiu o resultado ainda, mas eu aposto 99 contra 1, para não dizer contra nada, que os dois vão ser liberados. Eu vi os despachos, vi as primeiras interpretações de promotor e até já do juiz. Porque esse processo fica lá no fórum, a gente tem acesso. Então, pelos primeiros despachos, e até consultando alguns advogados, a interpretação é a seguinte: tanto o João Juca Reus como o Jaimir Comim deverão ser liberados para disputar a eleição. Eu diria que o do Comim é um pouquinho mais complicado, mas não deverá engalhar em lugar nenhum, como se costuma dizer. E o juiz de primeira instância deve dar o registro de candidatura. Eu estou com uma ligeira desconfiança de que todo mundo vai ser liberado. Eu estou com uma impressão de que nós poderemos não ter impugnação nenhuma na nossa região aqui. Tenho minhas dúvidas lá, o caso de Cocal, mas em princípio poderemos passar aí sem nenhum tipo de impugnação, que seria um fato relevante num processo que está se dizendo tão jurídico, né? E eu vou voltar naquela ferida. Se os juízes e promotores fizerem isso, na minha opinião, eles estão usando a justiça a favor do povo, dando para o povo o direito da decisão no voto. Mas existe lei e a lei tem que ser cumprida. Eu concordo que tem que ser cumprida, mas com uma justiça morosa, uma justiça indecisa como é a nossa. Eu coloco indecisa porque há conflitos de opiniões tão diversas. Uma lei tão cheia de vírgulas e tão cheia de poréns. Nós podemos chamar isso de fato de justiça? Com o direito que a lei me permite, eu quero dizer que a justiça, nós temos o direito da livre manifestação, né? Então deixa eu fazer uma crítica à justiça no país. Preciso mudar logo isso para dar um caráter de valor para o voto. Infelizmente, não é isso que está acontecendo, estão tirando o valor do voto. João, eu vou fazer uma pergunta aqui, invertendo o caminho do que a gente já comentou aqui. Em havendo for impedido um candidato de participar da eleição, ele recorre para uma segunda instância. Sim, recorre ao TRE em Florianópolis. Exato. Agora vamos inverter a situação. Em havendo a liberação do candidato, a oposição também pode recorrer? Pode recorrer, tem o mesmo direito, tem o mesmo caminho, o mesmo processo, é tudo igual. Você impediu o candidato de participar, o candidato pode recorrer. Liberou o candidato, a parte que pediu a impugnação pode recorrer, pedindo a impugnação. Existe uma outra coisa, na justiça comum, vez ou outra justiça comum você processa. Vamos fazer uma figura aqui, que eu te processei por danos morais e o juiz deu uma pena. Eu tenho que te indenizar com 10 mil reais. Você pode se dar por satisfeito, mas você pode achar que a pena pode ser maior.
Então você também pode recorrer nesse caso. Né? Então, nada esgota por aqui. Nós temos muitos recursos, muitas instâncias na justiça. É difícil chegar lá no final, né? E a mesma coisa é na eleitoral. Tanto é que pode recorrer para Brasília, para Florianópolis para Brasília, em Brasília 2 vezes, no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo, que julga as questões da Constituição. E como esse assunto, a decisão, por exemplo, da ficha limpa, saiu no Supremo, que julga os casos de Constituição, óbvio que esses casos de ficha limpa vão voltar à mesa dos juízes lá em Brasília. Mas entrou uma pedrinha nessa caminhada aí. Esse Supremo, que vai julgar todos esses casos de ficha limpa Brasil afora, esses recursos, esse Supremo está pegando agora em agosto, na semana que vem, começa a julgar aquele caso do mensalão, você lembra? Lá de 2005 foi feita a denúncia. Eu até acabei fazendo amizade e conversei ontem, final da tarde, eu liguei para aquele deputado, o deputado Roberto Jefferson. Fiz uma certa amizade com ele porque na época eu trouxe ele para uma palestra em Criciúma. E eu promovi a palestra, ele veio, ele gostou tanto do tratamento que nós demos para ele aqui em Criciúma, e que a gente continuou, fez uma certa amizade. Então ontem eu liguei de novo para ele e perguntei para ele sobre esse julgamento lá, perguntei sobre a história da ficha limpa, e aí ele disse o seguinte: olha, agora a moda é o assunto mensalão. Eu acho que esses assuntos aí de ficha limpa vão se enrolar um tempão. E aí entra naquilo que eu dizia lá no início dos nossos comentários aqui. O meu medo é que as coisas ficam indefinidas e nós tenhamos prefeito no cargo sem saber se ele vai terminar o mandato por conta de julgamentos que já deveriam ter terminado há muito tempo. Esperamos ansiosamente esse parecer de como vão ficar aqui as eleições, principalmente na nossa região. Provavelmente amanhã ou sexta-feira você já tenha essa informação. É verdade. Eu conversei hoje pela manhã com Eduardo Pinho Moreira, PMDB, e com Esperidião Amin, 2 ex-governadores, né? Um hoje é deputado federal, Esperidião Amin, e o outro, Eduardo Pinho Moreira, é vice-governador. É sempre agradável, é sempre muito bom papo com ele sobre essas histórias de política, e um defende aqui em Criciúma, um apoia Clédio Salvário e o outro apoia Romana Remor, e eles estão na região fazendo campanha com seus cabos eleitorais, com seus candidatos, aliás, eles viram cabo eleitoral agora daqueles que são cabo eleitoral normalmente deles aqui. Então a campanha começa a ganhar velocidade, já tem santinho na rua, e um espera pelo outro, né? Quando uma candidatura coloca o santinho na rua, ou faz alguma manifestação, ele vai para a rua, isso, né? É divulgado, todo mundo começa a apressar. Então agora é normal você encontrar os famosos santinhos e outros mecanismos da propaganda eleitoral. Tá certo, então. Aguardamos então as próximas informações. joaopaulomesser.com.br na internet, tvcriciúma.com.br, Jornal da Manhã, página 3, e na Rádio Eldorado, às 7 horas da manhã, programa João Paulo Messer, trazendo a cobertura completa das eleições 2012. Ou seja, você vai ficar muito bem informado através desses meios de comunicação. Forte abraço, João. Abraço e até amanhã. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta agora de bastidores. Está tudo preparado para a correria? Porque assim como tem a correria dos candidatos, os comunicadores também correm atrás da informação, né? Está preparada a Rádio Eldorado já? Já estamos preparados e olha, eu já tenho corrido muito. Sabe o que é o problema agora, Daniel? Eu estava ontem, depois de terminar um dia, eu começo o meu dia muito cedo. Sim. Você sabe, 6 horas da manhã eu já preciso estar no trabalho. 6 horas da manhã eu já no mesmo horário do Padre Samiro. O Padre Samiro está fazendo o programa lá. 6 horas da manhã eu já estou sentado à minha mesa e abro o computador. Dificilmente eu abro ele depois das 6 da manhã, porque tem que preparar o programa que entra na rádio. Mas eu estava imaginando ontem, chegando em casa, e com aquela reclamação de filhos, pai, aqui, vamos sair, vamos jantar. A dificuldade que você tem para atender também as questões da família. Final de semana é um pouquinho mais livre, mas chega informações das 6 da manhã, eu começo o dia 6 da manhã, tem cabo eleitoral ligando, passando informação de política. E às 10h30, 11 horas da noite, às vezes eu já estou indo dormir, tem gente ligando ainda, passando informação, ou então, ontem, por exemplo, foi o dia do telefonema, das pessoas perguntando, você sabe qual foi o resultado lá em Uruçanga?
que é o de Cocal e de Morro da Fumaça, o pessoal estava curioso para saber o resultado de Sara lá, a questão na Praia do Rincão, Décio Góes. Então o pessoal fica ligando, fica perguntando, aqueles que têm o contato, têm o telefone. Então o dia todo, a correria é o dia todo. É um período de muito trabalho para nós que fizemos essa cobertura da eleição. Ainda mais tem um programa na rádio, tem um comentário aqui. As pessoas imaginam, mas um comentário aí, você senta lá, você fica falando. Você já imaginando quantos telefonemas eu tenho que dar aqui, parado, inclusive, na porta da televisão, para trazer a informação atualizada aqui? Fico um bom tempo fazendo os telefonemas. E aí tem mais a coluna do jornal, né? Você tem que parar, sentar para escrever. Então, tem bastante trabalho. E o incrível é que, e por isso eu volto a dizer uma coisa aqui para os nossos telespectadores. Ouçam o meu comentário aqui, busquem a informação, mas sempre busquem saber se não tem uma outra opinião sobre esse mesmo assunto. Porque o João Paulo não é... João Paulo tem uma interpretação. Se você ouvir um outro comentarista, ele pode ter uma outra interpretação e assim por diante. Então, eu não me canso de dizer, eu leio o João Paulo lá e estou tranquilo, estou bem informado. Às vezes, você lê o outro, poxa, mas a interpretação dele é outra. Se não, um exemplo dos juízes agora. Então, ninguém é dono da verdade. Eu costumo dizer, eu imito aqui a minha opinião e passo os fatos com a minha versão, mas não necessariamente tem que ser assim. E aí é isso que acontece. Às vezes tu tem uma opinião, eu já terminei coluna, já mandei para o jornal, à noite, já estava na cama, recebe uma informação, poxa, não é isso. Você vai lá, abre de novo, liga para o jornal, para tudo aí, porque vai ter e precisa refazer. Eu já saí. Isso aconteceu pouco. Felizmente aqui, no Canal 19, aconteceu pouquíssimo. Acho que eu não lembro ter acontecido uma vez. Mas eu dizer uma coisa aqui, logo depois vir outra informação. Felizmente aqui, os meus comentários, eu tenho tido 99,9% de acerto, de correção no que eu tenho dito aqui. E diferentemente, às vezes, da rádio e do jornal. Às vezes pinta uma informação um pouco diferente, tem uma contestação. Eu, felizmente, aqui não tive nenhuma contestação ainda, embora, claro, as pessoas podem ter outra opinião, mas aí é outra história. Mas de informação, felizmente, a gente tem trazido rigorosamente aquilo que tem acontecido. É verdade. E olha, eu como também telespectador, como ouvinte do João Paulo Messer, posso garantir a você que nós estamos sim bem informados. Todas as dúvidas que nós temos aqui no Canal 19, a gente incomoda o João ligando a qualquer hora também e perguntando. Precisamos fazer a divulgação de uma revista, eu ligo para ele, João, tem uma revista assim, mas tem o nome de alguém que é candidato, pode? Perfeito. Era aí que eu já vou te responder. Então liga para alguém que ele tem acesso, aí já responde para a gente. Então a gente está muito bem assessorado, posso garantir, nessa questão política. E por isso, nas eleições de 2012, você fica muito bem informado também aqui no Canal 19.